Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o Expresso Sindimepa, que recebe o Dr. Acriano Brasil para conversar sobre vários temas ligados à atividade médica e à justiça. Neste terceiro episódio, nós vamos falar sobre pejotização na área médica, se isto é um problema ou não. Nós sabemos, doutor Acriano, que de um tempo para cá, o médico acaba sendo incentivado ou forçado a constituir pessoa jurídica para poder exercer a sua atividade. Muitos hospitais, muitos planos de saúde já não estão aceitando mais a pessoa física do médico para estabelecer laços comerciais, fazer os pagamentos dos médicos. Eles exigem que sejam constituídas pessoas jurídicas. E aí tem uma série de interpretação, uma das quais é fugir da possibilidade de vínculo, né, com a obrigação de pagar todas as obrigações trabalhistas. Como é que o senhor vê isto? Se isso pode ser evitado, como pode ser evitado, aonde o médico pode lançar mão, de que ele pode lançar mão para continuar mantendo uma relação como pessoa física, através do seu CPF com essas empresas ou essas instituições. Inclusive na atividade pública, né? O governo tem lançado mão de um tempo para cá das OS, organizações sociais, para terceirizar a gestão das suas unidades de saúde, seus hospitais, enfim, e essas OS exigem exatamente a pessoa jurídica do grupo de médicos para que possa atuar com eles. Doutor Wilson, mais uma vez eu quero agradecer o convite aqui do Sindicato dos Médicos do Estado do Pará, dizer que é muito importante a gente poder contribuir com o amadurecimento de questões e temas tão importantes da nossa sociedade. Como o senhor falou anteriormente, os espectadores e ouvintes do programa não são somente médicos, né? E os temas que a gente fala aqui são importantes para toda a sociedade, porque a medicina ela tem uma grande importância para a sociedade. Em relação à questão da pejotização, a gente precisa novamente pensar um pouquinho de que forma um médico ele sai da universidade. Qual é o pensamento que aquele profissional saía da universidade há 20 anos atrás, vamos supor, no ano de 2004. No ano de 2004, o Brasil possuía 90 escolas médicas. Né? E aquele profissional ele saía ali com o pensamento de desenvolver sua atividade como autônomo. Só que começaram a chegar intermediadores dentro desse mercado, que são os planos de saúde, os seguros de saúde, os planos de autogestão. E o médico ele começou a ocupar um lugar que antigamente ele não ocupava. Ali na década de 80, na década de 70, as famílias tinham o seu próprio médico. Né? O médico tinha o seu consultório, inclusive eu, né? Quando eu tinha ali 6, 7 anos de idade, eu lembro de ir até o consultório do meu pediatra e não existia ali plano de saúde. A minha família não tinha ali plano de saúde, não existia um intermediário entre a minha família e o profissional médico. Mas com a evolução do mercado, surgiu essa situação desses intermediários que colocaram o médico em uma nova situação. E como é difícil mudar, alguns profissionais ainda não conseguiram se adequar a toda essa transformação rápida que aconteceu no mercado da prestação de serviço de saúde. O que aconteceu? Com essa evolução, com o desenvolvimento, com o fortalecimento dos direitos trabalhistas, começaram a desenvolver essa prática de pedir para o médico constituir uma pessoa jurídica para ele ser contratado. Para que o hospital, a instituição hospitalar, desenvolve esse interesse? Justamente para diminuir a impactação dos impostos que são consequentes da própria relação de trabalho, doutor Wilson.
Então, essa relação, ela traz uma impactação financeira maior para um empregador. E por isso, esse empregador acabava, antes de 2017, desenvolvendo essa conduta de pedir essa abertura de PJ para o médico trabalhar. Só que em 2017, 2018, veio a reforma trabalhista e também veio a lei da terceirização, onde ficou definido que é possível terceirizar a atividade fim da empresa. A atividade fim, ela poderia ser terceirizada. Então, o que aconteceu? Alargou ainda mais esse tipo de prática da pejotização. Vamos pensar no lado positivo. O médico ele fica mais livre para trabalhar, para desenvolver suas atividades em várias instituições. Tudo bem. Mas vamos pensar no lado negativo disso aí. Uma médica que fica grávida e trabalha com PJ, ela não tem direito algum. Então ela é imediatamente substituída por outra médica que vai continuar desenvolvendo o mesmo trabalho e ela ali é isolada, excluída do mercado no período da sua gravidez. Isso é justo? Eu acredito que não, até porque os direitos trabalhistas eles foram uma luta histórica da sociedade. Né? No Brasil, se fortaleceu na década de 30, 1930, 40, com o surgimento da CLT, né, com o desenvolvimento da própria luta, as diretas já, surgimento da Constituição, hoje ocorreu todo um fortalecimento dos direitos trabalhistas. E agora, de 2005, 2010 para cá, existe um movimento no cenário mundial da uberização das relações de trabalho. E a classe médica ela entrou nessa bolha da uberização das relações de trabalho. A uberização, eu me remeto a esse conceito que é muito utilizado hoje na doutrina, no próprio judiciário, que são essas vinculações de trabalhador, plataforma e tomador do serviço, né? Como é o iFood, como são várias plataformas. Inclusive, na Inglaterra, nós já temos plataforma oferecendo serviços médicos e oferecendo serviços de enfermeiros, de uma forma mais massiva. No Brasil, nós já temos também, de uma forma mais tímida, mas já temos. Então, essa questão da pejotização, ela realmente, na minha opinião, ela traz um efeito muito negativo para a classe médica, porque acaba retirando direitos muito importantes do trabalhador. E mais, o que é engraçado dentro desse contexto da pejotização é que o médico ele trabalha ali com uma PJ, ele é um prestador de serviço, doutor Wilson. Só que o hospital ele divulga aquele profissional nas suas redes sociais, nas suas mídias, para angariar clientes. Usa a imagem do Exatamente. médico para captar. Ele poderia fazer isso se o médico fosse empregado, mas o médico não é. O médico tem lá um consultório com seu nome na porta. Ele usa um jaleco com o emblema do hospital. Não existe na relação de pessoa jurídica a habitualidade. Não existe na relação da pessoa jurídica aquele comprometimento habitual. O médico pode ser substituído por outro. Só que não. Na verdade, essa questão de utilizar a pejotização, a constituição de uma PJ para prestar serviços médicos é justamente para fugir dos encargos oriundos da relação de emprego. E ainda há a exploração da imagem do médico em favor do hospital e em desfavor dele, né? Claro que o senhor sabe, doutor, que esta prática tem sido muito prejudicial ao médico, não só pelo que já foi colocado pelo senhor, mas também o que se tem visto, e aí particularmente pelas OS, portanto, essas instituições que vinculam o serviço público ao médico, intermediam o trabalho do médico com o setor público, não vem pagando efetivamente o que deve aos médicos. Tem dado muito trabalho ao sindicato para ir buscar na justiça o efetivo pagamento do que é devido ao médico. Essas empresas ditas sem fins lucrativos, mas que na verdade são sedentas por lucro, por resultado, ficam em média durante o curso do contrato inicial e quando se aproxima do fim acabam não pagando mais as obrigações com as pessoas jurídicas e deixam os médicos no prejuízo. Aí eu lhe pergunto,
até que ponto o governo, o Estado, pode ser trazido como litisconsorte no processo judicial? Doutor, essa questão das OS é uma política que está desenhada no nosso país há muitos anos. Todos os estados, eles trabalham com essa intermediação entre o médico e o poder público através de OS. E essa questão da falta de respeito com o profissional médico praticada pelas OS é uma questão que acontece em todos os estados do nosso país. A gente se depara com notícias diárias em telejornais, em rádio, divulgando essas situações. Eu entendo que o Estado ele tem o dever de fiscalizar essa relação entre as OS e os médicos. Ela precisa fiscalizar se essas OS estão recolhendo todos os valores devidos aos médicos, encargos tributários, encargos previdenciários e o pagamento em dia dos salários. Se não existir essa fiscalização por parte do poder público junto às OS, criando prejuízos para os médicos, o poder público deverá sim constar no polo passivo da ação e ser responsabilizado por todas as garantias dos médicos que não foram asseguradas pelas organizações sociais. Este é um problema, como eu disse há pouco, seríssimo e que tem demandado o sindicato sempre. Alguns casos com sucesso e outros nem tanto, restando aí prejuízo para o médico. Aproveitando o nosso programa, alertar os colegas que nos assistem que devam olhar isto com muito cuidado, de preferência se assessorar dos seus advogados, e o sindicato tem escritório de advocacia que está à disposição de todos, para olhar com lupa esses contratos feitos com essas OS ou com empresas que terceirizam o trabalho médico, para que depois possam ter minimamente condições de requerer judicialmente os seus direitos. Um contrato bem feito facilita muito, não é, doutor? O questionamento jurídico, judicial dos seus direitos. Se não existem, porque muitos mantêm a relação informal, inclusive, sequer sem contratos, apresentam no fim do mês uma planilha do serviço prestado, estabelecendo um valor já pactuado verbalmente, aquilo é pago na conta corrente da empresa e nada mais existe, nenhum tipo de contrato, o que dificulta muito a ação de profissionais como o senhor no sentido de garantir o pagamento judicialmente. Assim encerramos esse terceiro episódio com o Dr. Acriano Brasil e já convido todos que nos assistem para o quarto episódio e último deste Expresso Sindimepa. Até lá!